Fala, traders! Sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula. E hoje a gente vai falar um pouco sobre gráficos, né? Você já aprendeu o que é day trading, sobre corretora de valores, sobre algumas ferramentas, plataformas, né? E também sobre a gestão de risco e a gestão emocional no trading. Então hoje a gente vai vir aqui para que você entenda o que é um gráfico. Esse gráfico que a gente está aqui é o gráfico do Ibovespa, né? O famoso IBOV. E ele, nessa configuração, ele está, por ele ser um gráfico temporal, um gráfico de candlestick, né? Um gráfico de velas, a gente coloca um tempo, né? Para que ele tenha uma abertura e um fechamento de candle. Então, isso quer dizer que para cada candle desse aqui que se forma, ele demora o mesmo tempo, mesmo que ele tenha formatos, tá vendo? Diferente um do outro. Todos demoraram exatamente o mesmo tempo, que nesse caso é 1 hora. 1 hora para formar cada candle desse aqui. Por ele ser um gráfico temporal, a gente consegue alterar o seu tempo. Vamos colocar aqui, por exemplo, 5 minutos. Quando eu coloco em 5 minutos, eu começo a entender que para cada candle desse, ele leva 5 minutos. E aqui a gente tem o reloginho correndo aqui, ó. 3 minutos e 6 aqui. Está travado, Diogo, porque eu congelei a tela. Mas se você ver, olha, está correndo o tempo aqui, ó. Quando ele zerar esse reloginho, esse candle que está aqui vai zerar e um novo candle vai se abrir, né? Então, isso é um gráfico de candlestick, tá? Então, ele é um gráfico temporal. Eu posso colocar ele aqui, ó, na leitura diária. E aí eu sei que cada candle desse aqui, cada tijolinho, demorou um dia para se formar. Diogo, por que cada um, mesmo tendo o mesmo tempo, ele demora, ele desenha, né, graficamente de forma diferente? É isso que nós vamos analisando, né, na análise técnica, na análise gráfica aqui que a gente faz diariamente. Então, como ele abre, aonde ele abre, aonde ele fecha, aonde ele oscila, nos dá informações para onde o mercado está indo, o que ele está fazendo, o que eu devo fazer. Não quer dizer que para cada oscilar do mercado eu tenho que tomar uma decisão. Isso aí é uma coisa completamente diferente, tá? Mas ao juntar várias informações de vários candles, a gente passa a ter uma única informação, tá? Eu vou voltar aqui no gráfico de 5 minutos para que você acompanhe a mudança aqui de um candle para o outro. Então, repare que todos esses candles tiveram o mesmo tempo para se formar, tá? Então, isso aí é algo muito interessante, porque no mesmo tempo ele faz oscilações e coisas diferentes. Um outro gráfico muito conhecido, né, é o gráfico de linhas. Talvez você tenha mais familiaridade na visualização. Porém, na nossa análise, a gente não utiliza muito. Ele pega os fechamentos de candle aqui, ó, em cada oscilação, tá? Então, a gente utiliza mais, basicamente, o gráfico de candlestick. Existem outros gráficos? Sim. Existe o gráfico de Renko, que não é um gráfico temporal, ele é atemporal, ou seja, ele é por range, por movimentação de preço, é que ele fecha um tijolo, ou uma barra, e abre a outra. No candle, independente de onde está o preço, quando deu aquele tempo, ele fecha. Por isso, ele faz desenho diferente. Olha só, vai fechar aqui, ó, e abrir o outro. Então, esse aqui fechou aqui e acabou de abrir um novo candle. Daqui a pouquinho você vai ver a oscilação. O gráfico do IBOV ele tem menos volatilidade, então ele tem menos movimentações, tá? É normal. Eu estou nele aqui só para poder te explicar. Mas no dia a dia, se você olhar gráfico de ações ou gráfico diário, a movimentação ela é mais lenta mesmo. É normal, é natural. Olha só, acabou de dar um tique para baixo. Então, assim, ele vai se movimentando, né, o IBOV. O IBOV é a junção de mais de 50 das maiores empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira, tá? Então, esse que é o gráfico do IBOV. E eu vim aqui só para te mostrar. Existe o gráfico de Renko, existe o gráfico do Kaji, né? Eu já operei o gráfico de Renko, eu já operei o gráfico Kaji, que é um gráfico japonês. Poucas pessoas operam no Brasil. Eu também já operei o gráfico Kaji. E uma estratégia para cada gráfico e tal.
Hoje eu opero somente esse gráfico, que é o gráfico de candlestick. Tá? Eu não opero outro, só candlestick. E aí o time frame depende do ativo, depende de algumas outras coisas, depende da sua técnica, né, que é utilizada ali. Enfim, o tempo gráfico, na próxima playlist a gente vai estar falando sobre isso, quando a gente iniciar um mini curso gratuito de Smart Money, mais ICT, mais o Wyckoff. Tá? Então, aí você vai entender melhor sobre os time frames. O que eu preciso que você entenda hoje aqui? Abertura, fechamento, máximo e mínimo. Porque isso é fundamental. Tá? Então aqui eu desenhei um candle de alta e um candle de baixa. Eu desenhei o candle de alta e o candle de baixa nas cores verde, representando a alta, e vermelho, representando a baixa. Isso não quer dizer que o candle vermelho tem que ser de baixo, o candle verde tem que ser de alta, e tira esse viés da sua cabeça. Por quê? A pessoa fica muito com esse negócio de verde subindo, vermelho caindo, e acaba psicologicamente tendo influências nas suas operações. Repare que o meu gráfico de alta ele é azul, o meu gráfico de baixa, meu candle de baixa é branco. Tem pessoas que usam cinza para alta e o branco para baixo, tem pessoas que usam o branco para alta e o preto para baixo, não importa. Importa você saber qual é o candle de alta, qual é o candle de baixa. Tá? Isso é que é importante aqui. E o que é mais importante? Aonde o candle abriu, aonde ele fechou, qual foi a máxima, qual foi a mínima. Isso é fundamental para o seu desenvolvimento no mercado financeiro, tá? Saiba disso, porque realmente é muito importante, muito importante. Deixa eu colocar isso aqui. Ó, eu vou frisar aqui para você. Candle de alta, olha. Tem uma flechinha aqui mostrando, escrito fechamento, abertura, mínima e máxima. Repare nos candles que uns ficam maiores e outros menores, mas fica esse pavio que a gente chama, por isso que é candlestick, gráfico de velas, né? Como se fosse um pavio de uma vela, tá? E tem também o pavio para baixo, né? Seja na alta, seja na mínima. Diogo, e se ele não deixar pavio? Não tem problema. Ele vai fechar lá em cima. Dessa forma, teve um pavio embaixo e fechou sem pavio lá em cima. E está tudo certo, não tem problema, não está errado. Não tem certo ou errado com isso. Tá? Você tem que entender somente que onde o candle abriu, aonde ele fechou. Qual foi a máxima desse candle durante a sua oscilação e qual foi a mínima. Então, independente do tempo gráfico que você colocou no seu gráfico, um candle vai representar esse tempo determinado. Pode ser um gráfico de 1 minuto, e aí quer dizer que 1 minuto para abertura e fechamento desse candle. 5 minutos, 10 minutos, um dia, uma semana, um mês, um ano. Vou olhar o candle de um ano. Você vai ver a mesma coisa. Mas você vai entender que o ano começou aqui, e quando ele encerrou aqui. Que durante o ano o mercado oscilou até aqui embaixo e chegou a oscilar lá em cima e aí voltou um pouco e fechou aqui embaixo. Então é isso que você tem que saber. Né? Basicamente, fazendo um desenho aqui, ó, o mercado ele abre aqui. Em algum momento ele caiu até essa mínima, o preço, subiu até essa máxima, voltou aqui e fechou aqui. É isso que você tem que saber. Então, vamos colocar esse ativo aqui. Eu pedi o 11, tá? Porque é um fundo. Eu acredito que esse fundo aqui, nem sei se ele ainda está ativo ou não. Se é ele que encerrou ou não. Mas eu vou tirar só para esse candle de alta aqui para você entender. Então, repare na oscilação. Repare aqui, nessa linha de preço aqui. Ó. Isso aqui é o preço, tá? Do ativo. Então, colocando aqui, tá? Esquece o nome do ativo. Isso aqui dentro do desenho que eu fiz aqui. Então vamos supor que estava 13,11, assim que abriu esse candle. E aí o mercado caiu, e aí chegou a 12,64, ficou mais barato. E aí de repente o mercado foi subindo, até aqui em cima. Bateu 14,56. Depois ele veio caindo, e aí fechou aqui. 14,03. Ponto.
14,03. Aí, um outro candle abre. Vamos colocar esse candle aqui do lado. Outro candle abre. Aí abriu aqui assim. E aí, esse outro candle que abriu, ele abriu aonde? Aonde o anterior fechou. Então ele abriu aqui. E de repente ele abriu e voltou a subir. E bateu lá de novo os 14, bateu 14,59. Nesse momento em que o preço bateu 14,59, o candle estava que cor? Verde. Por quê? Porque ele estava subindo. E de repente ele veio caindo, caindo, até aqui. Bateu 12,62 nessa mínima. E aí ele voltou um pouquinho e fechou aqui, a R$ 13,12. E o que acontece aqui? Abre um novo candle. E aí ele faz uma máxima, faz uma mínima, volta e fecha. Aí o que acontece? Abre um novo candle, abre, vai até na mínima, sobe tudo, volta só um pouquinho e fecha. E aí abre um novo candle e assim o gráfico vai se desenhando. Só que ao invés de você ver assim, nesses formatos de linhas, tá? Você vê em formato de candle. Formato de candle. Então, isso é que é extremamente importante você saber. Que dentro desse candle existe uma... Vamos colocar uma ilustração que eu ouvi no princípio, né, quando eu comecei no mercado, que me ajudou muito a entender isso. Dentro de um candle, seja de alta ou seja de baixa, existe uma luta, uma batalha que é travada ali entre compradores e entre vendedores. Tá? De compradores e vendedores. Os compradores... eles são simbolizados pelo touro. Por que pelo touro? Porque o touro ele ataca de baixo para cima, jogando o seu oponente para cima. Né? Ele vem com o chifre e joga para cima o seu oponente. Então, esses são os compradores que jogam o preço lá para cima. E os vendedores, eles são simbolizados pelos ursos. Né? Como que o urso ataca seu oponente? De cima para baixo. Então, ele fica em pé e se joga, né, jogando seu oponente para baixo, com todo o seu peso, a sua força, enfim. Então, em qualquer parte do mundo, o mercado financeiro ele é simbolizado com o touro como os compradores e os ursos como vendedores. Então, dentro de um candle, seja ele de alta, né, ou seja ele de baixa, altista ou baixista, sempre existe uma batalha. Que batalha é essa? A batalha entre touros e ursos, tá? Entre compradores e vendedores. E é isso que a gente vê aqui. Quando o preço abre, os touros querem jogar o preço para onde? Para cima. Os ursos querem jogar o preço para onde? Para baixo. Quem vence a batalha, a gente só sabe quando fecha o candle. Como não tem como você saber, você precisa de uma estratégia de trading. Um trading plano. Um plano de trading. Um plano operacional. Para que você saiba onde comprar é onde vender. Aonde você vai entrar com os touros e aonde você vai entrar com os ursos. Qual o momento de comprar, qual o momento de vender. Você só vai saber depois que você entrar numa operação. Nenhum trade que você venha realizar, seja a longo prazo, seja no day trading, você nunca tem como saber para que lado vai o mercado. O resultado de cada operação é 100% aleatório. O que não é aleatório? O longo prazo. Mas você não falou que day trading é num dia? Sim. Mas é uma operação, é 2 operações, é 5 operações, é 30 operações, é 100 operações, é 300 operações. E aí você vai ter ali uma margem de assertividade que a sua estratégia te proporciona. E aliado à gestão de risco, controle emocional, disciplina de seguir a sua estratégia, você tem um resultado positivo ou um resultado negativo. Depende de como você faz a sua gestão, seu controle emocional, de como né, a sua estratégia. Nós, do nosso método, nós temos uma assertividade em média de 80% de assertividade. Mas mesmo que fosse 50%, estava muito bom. Por quê? Porque o nosso risco-retorno mínimo é 3:1. Então a gente tem um risco-retorno muito bom, muito favorável, que mesmo que se fosse 50% de assertividade, a gente ainda ficaria bem positivo. Mas isso eu já falei na questão de gestão de risco. Né? Voltando aqui, quando o candle abre, fica essa batalha aqui. E aí você, ao encerrar o candle, você vê quem venceu nesse time frame. Quem venceu nesse candle, quem venceu nesse pequeno espaço. E aí quando abre um novo candle, a gente tem uma nova batalha. E assim o mercado ele vai se desenvolvendo.
Resta a pessoa que está aqui analisando o gráfico do mercado entender quem está no controle. Os compradores ou os vendedores? Quem está mais forte? A oferta ou a demanda? Quem está vencendo essa briga? Os touros ou os ursos? E isso aí é uma análise individual que a gente vai estar desenvolvendo mais para frente. Tá? Mas para que você possa conseguir entender essas análises, você precisa entender o quê? Esse contexto aqui. Porque nós vamos falar, um choque ele é válido por fechamento, o topo válido ou o fundo válido é por fechamento de topo, de máximas, de mínimas. E aí você não sabe qual é a máxima, qual é a mínima, qual foi, se fechou, se não fechou. E eu vejo muitas pessoas, sabe, que às vezes fizeram cursos e tudo, e a pessoa não consegue entender um fechamento de candle. Não consegue entender isso. Tá? Então, se você não entender, você não consegue se desenvolver. Tá? Então, vou fechar a mesma coisa que o candle negativo. Tá? Ele abre em cima, guarda assim, candle de queda abre em cima e fecha embaixo. Ou seja, se ele abriu aqui e ele fechou aqui, é um candle de queda. Um candle de alta, se ele abriu embaixo e fechou em cima, é um candle de alta, ele subiu. O resultado dele após a sua abertura, o seu fechamento está acima da sua abertura. Então, ele é um candle altista. Se o fechamento estiver abaixo da abertura, é um candle baixista. Né? Ele abriu em X valor e fechou abaixo, o resultado é negativo. O candle é negativo. Se ele abre embaixo e fecha em cima, candle positivo. Quando tem esses palitinhos aqui, ó, que a gente chama de pavio, tem pessoas que chamam de, você pode às vezes ouvir, um sombra, o candle deixou uma sombra. É a mesma coisa. É isso aqui, ó. Quando essa sombra está embaixo, você vai ver a mínima do candle é aqui. Essa foi a mínima do candle. E lá em cima, essa sombra, esse pavio, é a máxima. Então, dentro do candle de 5 minutos, ou de 10, ou diário, não importa o time frame, dentro deste candle, esta foi a máxima, esta foi a mínima. E quando é candle de queda? Esta é a máxima, esta é a mínima. Não muda. Não muda. Ok? Todo lugar, basicamente, onde fecha um candle é onde abre o outro. E quando não acontece? Existe uma coisa chamada gap. Mas isso é uma coisa lá na frente você vai entender. Ele fecha ali e ele abre aqui embaixo. Fica um buraco aqui no preço. Esse buraco a gente chama de gap. Em inglês é buraco. É um ponto em que ele foi negociado ou fora do pregão em aberto, ou via leilão, uma coisa assim, e aí deixa esses buracos. Fora isso, aonde fecha um preço, abre o outro, continua, e é assim que funciona, tá ok? Eu vou vir aqui rapidamente, tá? Só para a gente dar uma pequena olhada aqui, vamos voltar aqui para o Ibov, vamos vir aqui no gráfico diário do Ibov. Esse aqui é o gráfico diário do Ibov, do Ibovespa, para que você entenda que cada candle demorou um dia para se formar. Aonde que esse candle azul aqui, ó, esse candle grandão azul, aonde esse candle abriu? Esse candle abriu aqui. Aonde esse candle fechou? Esse candle fechou aqui. Então esse é um candle de alta, porque ele abre lá embaixo, fecha lá em cima. Ok? Qual é a mínima desse candle? Aqui. Aqui. Exatamente aqui. Difícil até de pegar aqui, ó. Essa mínimazinha aqui, ó. Ali é a mínima. Aonde está a máxima? Aqui em cima, ó. Onde eu coloquei a linha branca lá. Vem o paviozinho e fecha lá. Por quê? Como que a gente entende isso aqui, ó? O mercado abriu, caiu um pouquinho, subiu lá em cima, caiu mais um pouquinho e encerrou. Aonde abriu o outro? Exatamente aonde fechou o anterior. Então, repare que ele abre aqui, não deixa a mínima dele é a abertura, mas deixa uma máxima lá em cima. Deixa uma máxima lá em cima e encerra onde? Aqui. Aqui. E o próximo abre aqui. E onde que ele encerra? Encerra aqui? Não. Lá foi a máxima. Então ele encerra onde? Onde fecha o corpo, essa parte mais gordinha aqui, ó. Fechou lá embaixo.
Fechou branco por quê? Porque branco é meu candle negativo. Ele abre lá em cima e ele encerra aqui embaixo. Então, fechou negativo. O candle de baixa. Então, o que ele quer dizer aqui? O candle abriu, subiu até lá em cima, caiu até aqui embaixo, voltou e fechou aqui. Então, esse desenho aqui, vamos fazer por aqui, ó, para mais fácil. Candle abre, sobe até lá em cima, só vem aqui para baixo e encerra onde? Encerra aqui. Ele faz esse desenho aqui, ó. Esse candle que teve essa aqui, ó. Essa história dentro dele. Então, abriu os touros, jogaram lá para cima, os ursos entraram com muita força, a força de oferta, que você às vezes me escuta falar, e aí entrou com muita força de oferta, vem nessa mínima aqui, os touros começam uma reação e o preço volta um pouco. No dia seguinte, que é o candle seguinte, ele abre subindo e a oferta vem, e assim vai sendo a dinâmica do mercado, tá? Eu espero que você tenha entendido o que é um gráfico de candlestick, né? Na junção é assim, tá? Na próxima aula a gente vai estar falando um pouco a respeito de algumas situações, né, que o gráfico ele deixa para nós, alguns rastros que ele deixa para nós, que é muito comum na análise técnica, né, que é muito utilizado, que todo mundo aprende aí. Nós não operamos dessa forma, tá? Mas eu vou explicar como olhar um gráfico. Aqui o gráfico não tem nada, não tem nenhuma marcação, não tem, tá completamente em branco, né? Completamente em branco aqui, tá? E aí a gente vai mostrar um pouquinho para vocês entenderem como começar a olhar um gráfico, tá ok? Fica com Deus, até a próxima aula. Um abraço.